Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Buquerque, Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas e quintas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para debatermos questões envolvendo a educação, a cultura, em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje não é diferente, hoje vamos conversar sobre filosofia e, mais especificamente, os pensamentos de um dos grandes filósofos do século XVII, o holandês Baruch Spinoza. E é com muita satisfação que vamos receber aqui, vai ser uma conversa via Zoom, um dos grandes especialistas na filosofia do Spinoza, que é o professor André Martins, a quem eu já saúdo aqui. Professor, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Cultura em Pauta. Obrigado, Otávio. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, falando para o público potiguar e, enfim, depois através da internet, para quem mais assistir a nossa entrevista. Antes de começarmos o papo com o professor André Martins, só saudar aqui os nossos parceiros comerciais, começando pela Jocauto, câmbio automático CVT, peças e serviços na Rua Vale do Sol, em Parnamirim. Telefone 3272-3829, 3272-3829. Passando para Quipão Prêmio, da minha amiga auxiliadora, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. Telefone 3217-7814, 3217-7814. A Bookstore, moda feminina exclusiva, faz o seu momento melhor lá é uma loja virtual, na verdade, né? Moda feminina exclusiva, telefone 986350852, 986350852, segue aí a Bookstore nas redes sociais. Passando para a Barbearia do Edson Carlos, Avenida Abel Cabral 2221, em Nova Parnamirim, o telefone 9618-0090, 9618-0090. O Milo de Tião, Bar Restaurante, lá na Rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal, telefone 98178-6393, 98178-6393. Natal Rigor, moda masculina e feminina, aluga-se Elegância, lá na Rua Passeio das Rosas, 801, no bairro de Mirassol, em Natal, telefone 3206-2171, 3206-2171, segue aí a Natal Rigor, do meu amigo Raimundo Filadélfio. Passando agora para a Churrascaria do Magão, reserve sua data para as festas de churrasco, de confraternização. Telefone 9865-5674, 9865-5674. Segue aí a Churrascaria do Magão no Facebook e também no Instagram. Passando agora para Martelinho de Ouro, empresa de veículos automotores. Para você que deseja levar seu carro em uma oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retoques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura, leva lá na Martelinho de Ouro, Avenida Jaguarari, 1466, em Natal. Telefone 3223-7398 ou WhatsApp 98128-4667. Agradecimento aos empresários Luciano e Mauro. Passando para a REC, Reforço Escolar e Curso, lá na Rua Doutor Aurino Fernandes, 160, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Telefone 988397785, 988397785. Agradecimento aí à empresária Iracirema. Passando para Gabi Cravo e Canela, bebida à base de cachaça do alambique, limão, mel de abelha, chá de ervas e especiarias. Sua cor e sabor são obtidos naturalmente. Telefone 9407-5127, 99407-5127 e segue aí também no Instagram, @Gabi Cravo e Canela. Oficina Livre de Música, escola de música que atua no mercado de serviços musicais desde 1998, oferecendo cursos de cavaquinho, guitarra, flauta doce, baixo, teclado, bateria e musicalização infantil. É lá na Rua Praia de Pititinga, número 33, no bairro de Nova Parnamirim. O telefone 3222-2871, 3222-2871. Agradecimento aí ao professor Armando. E no nosso quadro, depois de finalizarmos nosso papo com o professor André Martins, nosso quadro já tradicional de toda segunda e quinta-feira, o Literatura Esquecida. Agradecimento especial ao meu amigo, o professor Jason Lima, e a sua página maravilhosa no Instagram, hoje para relembrarmos a trajetória da escritora Emília Freitas, escritora cearense, poetisa, enfim. Quando terminarmos o papo com o professor André Martins, vamos aí ao nosso quadro Literatura Esquecida. Agora sim, vamos começar o papo aqui com o professor André sobre Baruch Spinoza. Professor,
Para quem eventualmente não conhece, quem foi o Baruch Spinoza e qual a sua importância para o universo da filosofia? Ok, bom, falando sinteticamente, né, eu vou começar pelo final. Eu considero Spinoza, que é um autor do século XVII, como o autor, o filósofo, o pensador contemporâneo mais de vanguarda no século XXI. Isso por quê? Porque no século XVII ele escreveu, já dentro de um caldo cultural do Renascimento e do início da Idade Moderna, e ao mesmo tempo criticando seus contemporâneos. Então, num certo sentido, ele escreveu no início da modernidade, já criticando essa modernidade. E é nesse sentido que a força da filosofia de Spinoza, ela tende a crescer e foi mais percebida a partir da crise da razão ou da crise da modernidade no final do século XIX e início do século XX. Então, Spinoza começou a ser estudado mais diretamente nos seus textos ao longo do século XX e, em vários aspectos, só agora, no século XXI. Entre ele ter escrito e o final do século XIX, ele foi um autor que chamou muita atenção, que causou muita polêmica, que foi lido e elogiado por todos os filósofos que vieram depois, mas, sobretudo, pelo aspecto da crítica que ele faz à teologia e sobretudo, a mistura, digamos, da teologia com o poder temporal, né? Uma mistura de teologia com política. Bom, e depois a obra dele ela é relativamente pequena, comparando com os outros autores, mas extremamente densa e aborda realmente, enfim, vários temas. Só para completar, ele é um filósofo judeu, filho de pai e mãe portugueses, e que se exilaram em Amsterdã, que era a cidade mais democrática da época, no bairro judeu. Quando ele começou a pensar em voz alta e a falar sobre o pensamento dele, ele foi expulso não só da sinagoga e dos estudos que ele mantinha, como ele foi expulso também da própria comunidade judaica. Ele teve que mudar de cidade, passou a morar num vilarejo perto de Amsterdã, recebeu convites, a fama dele circulou a Europa, dos escritos dele, recebeu convites da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, para ser professor, e recusou, porque ele entendeu que ele ia ter a liberdade de pensamento dele cerceada. Então, enfim, foi um autor que sempre cuidou da sua liberdade de pensar para que não houvesse nenhum constrangimento a essa liberdade. Um dos conceitos mais importantes, sem dúvida alguma, da obra do Spinoza é o seu conceito sobre Deus. Como diria o Albert Einstein, o Deus de Spinoza. Muitos teólogos, inclusive do seu tempo, o associaram à ideia de ateísmo. Eu queria que você falasse sobre essa associação entre o Spinoza e o ateísmo, se faz algum sentido, e também a sua concepção de Deus propriamente dita, que é a associação da figura de Deus com a natureza, a ideia de panteísmo. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que começar, para entender essa questão, a entender assim que, normalmente, quando se diz ateu, é alguém que nega a existência de Deus. Na psicologia, na mente das pessoas, normalmente as pessoas já têm uma certa ideia de Deus, uma certa imagem de Deus. E eu diria que elas confundem ateísmo com um não reconhecimento dessa imagem que elas têm de Deus e não com o que a palavra está dizendo, com a negação de qualquer imagem de Deus. Então, Spinoza, ele foi considerado ateu, eu entendo que justamente porque ele não só discordava, como analisava e desconstruía uma certa imagem de Deus. Que imagem de Deus? Um Deus concebido à imagem e semelhança do homem, como se fosse um homem, só que imaterial e grandão, todo-poderoso, mas voluntarioso, que se afeta, que tem vontade. E Spinoza compreendeu que isso não faz sentido. Então, ele associou
a ideia de Deus, ou seja, o Deus que existe, a potência da natureza, a potência da vida como um todo, e não só a natureza no sentido, digamos, material ou externo ao homem. Não, o homem como sendo também, e a mente humana, uma modificação dos atributos de Deus. Então, ou seja, se a gente entende que Deus é o princípio de todas as coisas, Spinoza, de modo algum, foi um ateu. O que ele fez foi redefinir a ideia de Deus e discordar de que Deus seria um homem todo-poderoso e imaterial. Então, daí é que surgiu toda essa polêmica. Eu queria que você discorresse um pouquinho mais da crítica que o Spinoza fez à teologia do seu tempo, a partir do seu tratado teológico, ainda insistindo nessa questão do Deus, do conceito de Deus para a teologia do seu tempo, né? Desse Deus que intervinha na vida das pessoas, que mudava os seus desígnios, as leis que ele mesmo tinha criado a partir da concepção de milagre. Enfim, discorra um pouquinho mais sobre essa crítica que o Spinoza fez à teologia do seu tempo a partir do seu tratado. O ponto central da compreensão talvez possa ser dito da seguinte maneira: se a gente acredita, né, porque é uma crença, é um crédito que se dá, se a gente acredita que o homem, o ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus, a gente, por conseguinte, vai supor ou inferir, concluir que Deus é como um ser humano, só que todo-poderoso e imaterial. Spinoza discorda disso. Ele entende que esse Deus antropomórfico, com a forma do ser humano, é que é uma invenção da imaginação do homem a partir de uma figura protetora paterna. Então, Spinoza discorda que essa imagem corresponda à realidade. Então, ao discordar disso, quando Spinoza diz, né, fala a famosa frase Deus ou natureza, não é a natureza como externa ao homem, a natureza no sentido do todo, a natureza no sentido da própria vida. Então, Deus em Spinoza é sinônimo da potência que constitui tudo, que ele vai usar o termo substância para nomear isso. Então, Deus é a substância única, é o nome que se dá à substância única. Então, Deus existe? Sim, é a substância única e sua potência, da qual o ser humano, assim como todos os outros seres, são modificações, modos de ser. Bom, então, desculpa, aí você me perguntou, né? Quer dizer, então, a polêmica não é só da concepção de Deus da época dele, é da concepção de Deus que ainda persiste hoje em dia, né? E dentro dessa ideia, sim, se você supõe que Deus é como se fosse um ser humano e que se afeta, fica com raiva, aceita bajulação, troca, barganha, né? O seu psiquismo vai funcionar a partir desse parâmetro. Sim. E aí as pessoas vão se sentir culpadas, perseguidas, querer agradar a Deus, enquanto que, na perspectiva do que Spinoza propõe, a virtude, né, não é uma virtude propriamente moral de agradar a Deus. A virtude é o próprio fato de eu expressar a minha potência. Dessa forma, digamos, eu me expando sem ir contra o outro. Então, é a favor do outro, num certo sentido, né? Então, essa é a grande diferença da perspectiva espinosista. Eu queria que você falasse sobre o pensamento do Spinoza acerca da ideia do desejo, né? Que é algo debatido desde a Antiguidade Clássica, pelo Platão, enfim. E o Spinoza também se debruçou sobre essa concepção. A partir desse conceito de conatos que ele desenvolveu, e se ele contemplou essa concepção de desejo a partir do sentido da eterna insatisfação ou da falta, como, por exemplo, o Schopenhauer posteriormente entenderia. Isso, perfeito. Então, essa questão do desejo é um ponto central, né? Spinoza ele afirma no livro principal dele, que chama A Ética, que o desejo é a essência do homem, porque ele entende o desejo como a expressão do apetite. As coisas me apetecem. Então, elas não me apetecem porque elas me faltam. Elas me apetecem porque é próprio da minha potência, que ele vai usar o termo latim, conatus, é próprio da minha potência interagir com as coisas, me alimentar do mundo, trocar com o mundo.
Então, o desejo, ele é uma forma de apetite. A gente sabe, quando a gente está com apetite, não é só porque a gente está passando fome, né? Justamente o desejo mostra esse desejo de expansão, de fortalecimento e de troca, de enriquecimento na troca com o outro e com o meio. O desejo como falta, ele, segundo Spinoza, é claramente reativo. Quando a gente deseja por falta, pela falta, é porque nós não estamos nos expressando. E ao não nos expressarmos é que nos sentimos carentes e aí sim idealizamos, é um erro da imaginação, idealizamos que nos falta algo para que a gente se sinta bem. Então, o desejo como falta acontece, mas ele não é originário, ele não é primário, ele não define o desejo. Ele é como se fosse assim, um desvirtuamento do desejo por conta de uma falta de desejo, por uma falta de expressão, de desejo como potência. Aí eu me confundo e acho que o desejo é poder sobre as coisas a partir do que, na minha imaginação, como ideia falsa, como erro da mente, me faltaria para me sentir bem ou ser feliz, etc. Você tem um vídeo no Café Filosófico de 50 minutos sobre a teoria dos afetos, né? Aqui eu queria que você resumisse em 4, 5 minutos, eu sei que é difícil, mas vamos tentar, né? Que você já entrou nessa questão que é importantíssima na filosofia do Spinoza, que é a teoria dos afetos, em que ele faz um certo cálculo, né? Partindo da alegria e da tristeza, ele faz um certo cálculo ali e divide esses dois sentimentos em afeições ativas e passivas. Tente resumir aqui para a gente o que seria isso, professor. Claro. Então, Spinoza entende assim, que eu só conheço porque as coisas me impressionam. Então, na verdade, eu conheço o efeito das coisas em mim. E a partir do efeito das coisas em mim é que eu conheço o objeto exterior, o objeto que me afetou, que me impressionou e gerou um afeto em mim. Esse afeto, ele é sempre gerado na interação com o outro, mas não por isso ele é passivo. Então, o que Spinoza entende por afeto passivo? Afeto passivo é aquele que a minha natureza, a minha potência, é provocada pelo exterior, mas ela se desvia da expansão dela própria, da minha própria potência, para responder a essa provocação. Então, o afeto passivo é um afeto reativo. O afeto ativo é aquele que, gerado na interação com o outro, ele expressa a minha própria potência. Então, os afetos ativos, eles sempre aumentam a minha potência, eles expandem a minha potência e, portanto, são alegrias. Ele define alegria, todos os afetos que significam um aumento de potência, que incluem o aumento de potência. E ele vai nomear de tristeza os afetos que diminuem a minha potência. Então, os afetos que diminuem a minha potência, claramente são afetos passivos, porque eu estou sofrendo uma ação externa, psíquica ou física, que está me diminuindo a potência, ao invés de expandir a minha potência. Mas o conceito principal é o de alegria passiva. Por quê? Porque muitas das vezes a gente aumenta a potência, na verdade, somente relativamente ao objeto externo ou ao ambiente, mas sem que a nossa potência interna, de fato, esteja se expandindo. Então, é uma sensação de aumento de potência, mas é uma variação de potência em relação ao obstáculo. Ou seja, é uma alegria reativa. Uma alegria reativa é aquela alegria que se dá quando, por exemplo, eu me sinto agredido e consigo conter aquele objeto de agressão ou superar aquele objeto de agressão. Então, a alegria passiva, ela não é uma alegria propriamente, ela é como se fosse assim, o que talvez permita que eu venha a ter uma alegria ativa, mas ela em si mesma é só uma variação de impedir um obstáculo externo, ela é reativa. Há uma opinião mais ou menos comum entre estudiosos da obra do Spinoza e da filosofia de uma forma geral, de que o Spinoza teria proposto uma filosofia determinista, no sentido de que nós, seres humanos, somos determinados a partir das leis da natureza, das causas e os efeitos das leis da natureza. E você tem um vídeo que mais ou menos discorda dessa proposição.
Essa é uma questão. E aí eu queria emendar com outra que eu acho que também é muito importante, a gente não poderia deixar de passar por ela, que é uma certa comparação que pode ser feita entre o Spinoza e o Nietzsche a partir dos conceitos de bem e mal. Ok, perfeito. Então, em Spinoza, em momento algum, está dito um determinismo. Quando Spinoza pensa que não existe nada que escape à natureza, a natureza é concebida como o todo do real. Então, não escapar à natureza simplesmente significa que não existe nada sobrenatural. Ou seja, que as coisas funcionam por causas próximas a partir do modo como as coisas são e funcionam, e a natureza como um todo, e as coisas como uma modificação desse todo. Então, chamar isso de determinismo é errado em que sentido? Porque seria a ideia de que existe uma pré-determinação, ou seja, de que as coisas do futuro estão pré-determinadas. Não, elas não estão pré-determinadas, elas só não serão sobrenaturais. Então, o que vai fazer com que essa cadeia de pequenas causas próximas, que é o termo que Spinoza usa, gere um resultado XYZ, isso não está escrito previamente. Isso vai depender das nossas ações, das nossas escolhas, do que a gente pensa, de como a gente se afeta. Então, o futuro ele está aberto, mas ele não está aberto para o que é impossível, para o que é sobrenatural. Ele está aberto para reformas, para melhorias, para transformações, mas não para sair da natureza. Comparação com o Nietzsche, professor, a partir dos conceitos de bem e mal. Isso, porque Nietzsche, inclusive, ele escreve no cartão postal para um amigo que ele vê em Spinoza seu único precursor. E Nietzsche tem razão. Sim. Entre esses pontos que Nietzsche identifica em comum da filosofia do próprio Nietzsche com a de Spinoza, que o precedeu, um dos pontos é isso que Nietzsche colocou como título de um livro, Para Além de Bem e Mal. Em que sentido? Porque o bem e o mal, eles são concebidos na história da filosofia, isto é, de uma forma metafísica, de uma forma imaginária, como valores absolutos. O bem existe enquanto tal, o mal existe enquanto tal. O que Spinoza observa é que o que a gente chama de bem e o que a gente chama de mal são as coisas que, de bem, o que aumenta a minha potência de agir, o que me favorece, o que me faz bem, e o que a gente chama de mal são as coisas que são ruins para mim. Ou seja, então, a partir do que me faz bem, eu posso, imaginariamente, acreditar que existe um bem em si. E a partir das coisas que me são desfavoráveis, eu posso acreditar que existe um mal em si. Mas isso é fruto da minha imaginação. Porque o que existe são as coisas boas e as coisas ruins, que são sempre, aí para usar um termo do Nietzsche, perspectivas. Outra comparação, professor, segundo consta lá na obra póstuma do Spinoza, prefaciada pelos seus seguidores, que ele foi muito influenciado pelo René Descartes, né? Principalmente no que concerne a ideia de racionalismo matemático, né? Eu queria que você fizesse essa associação nesse sentido, da adoção de um racionalismo matemático para explicar a realidade. Isso. Esse é um outro mito que os próprios comentadores e estudiosos de Spinoza criaram, mas que também está errado. Porque, sim, Spinoza, claro, se influenciou muito por Descartes, sobretudo discordando de Descartes. Então, se eu estudo um autor e discordo desse autor, não quer dizer que eu estou na escola desse autor. Eu estou, de algum modo, compartilhando com ele os problemas que ele trouxe, mas estou discordando das soluções que ele deu. No caso de Spinoza em relação a Descartes, a discordância principal e fundamental é exatamente no que diz respeito à ideia do que seja a razão. Spinoza, inclusive, tem um livro, Princípios de Filosofia Cartesiana, onde ele desconstrói e, vamos botar entre aspas, conserta Descartes. Descartes entendia a razão como algo, digamos, uma faculdade que todo ser humano tem de pensar corretamente. Aí ele propõe um método para que se pense corretamente. Quando Spinoza propõe um método dele, no livro Tratado da Reforma do Intelecto, o que ele vai chamar de método em contraponto e oposição a Descartes é justamente assim, dito com outras palavras e de forma sintética. Eu entendo por razão a capacidade de sentir e perceber
o que eu sinto, o que eu estou pensando, quer queira, quer não. A razão é compreender o real. Enquanto que em Descartes a gente poderia dizer que a razão é fugir do real em prol de um modelo, que depois vai ser realizado mais ainda por Kant, de um ideal de razão pura, que é claramente, nos termos de Spinoza, uma imaginação e não uma razão. Perfeito. Só para encerrar, professor, e já agradecendo demais o conteúdo riquíssimo que você está nos passando aqui, eu tenho certeza que quem está assistindo pelo meu canal, Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, está adorando. O Spinoza não foi propriamente um filósofo que se debruçou sobre teorias sobre educação, né? No entanto, quando ele critica a politização da teologia do seu tempo, que alienava e que, consequentemente, suprimia a liberdade de pensamento do indivíduo, de certa maneira, ele não está antecipando o que a gente viria a entender como uma educação de base libertadora. Em outras palavras, qual é o lugar da educação na filosofia do Spinoza? Perfeito. Eu diria assim que a grande novidade de Spinoza é que, se a gente pensa com ele uma educação, algo que ele próprio não fez, mas ele dá as ferramentas para isso, a gente vai entender que mais importante do que um conteúdo libertário é a vivência criativa, uma vivência em que você compreende seus afetos e se sente potente para expandir essa sua potência, que ele chama de conatos, e que isso sim vai ser uma colaboração, uma contribuição para a riqueza dessa vida em comum. Então, quando Spinoza ele propõe a política como uma política de expressão da potência singular e individual de cada um, a gente pode entender que uma educação que ele, enfim, apoiaria, ou que a gente pode inferir a partir da filosofia dele, seja uma educação muito mais do que se basear num modelo metafísico ideal do que seja uma boa educação, é uma educação que trabalha junto com os afetos do indivíduo singular para que ele possa ser criativo e expansivo, independente de qualquer modelo ideal, mesmo um modelo ideal, digamos, libertário. Professor André Martins, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado nosso convite, esse conteúdo, repito, riquíssimo que você nos apresentou aqui, e seja sempre bem-vindo ao Cultura em Pauta. Obrigado, Otávio. Queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que espero, enfim, que essa entrevista, né, tenha suscitado o interesse das pessoas em aprofundar o tema. O meu canal do YouTube, André Martins Filosofia, tem vários vídeos que estão lá gratuitos, né, para aprofundamento, enfim, para quem se interessou, se sentiu mordido aí pela isca do pensamento desse grande pensador que foi Spinoza, e de uma forma muito atual e contemporânea. Então, queria agradecer a você, agradecer aos ouvintes, né, potiguares, e depois pela internet, enfim, a todo mundo que acessar a entrevista. E sigam lá o canal do professor André Martins, que é muito bom. Obrigado mais uma vez, professor. Antes de encerrarmos o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, vamos ao nosso quadro Literatura Esquecida, hoje para relembrarmos a trajetória de Emília Freitas. A Emília Freitas foi escritora, poetisa e professora cearense. Foi autora do primeiro romance de ficção fantástica no Brasil, A Rainha do Ignoto, romance psicológico de 1889, que mistura sociedade secreta, tecnologia, comunidade utópica feminina, mistério, fantasia, intolerância religiosa, crítica à opressão contra a mulher e regionalidade. Esse romance é também o primeiro de autoria feminina publicado no Ceará e um dos primeiros com ideias feministas no país. Por tudo isso, a obra completa de Emília de Freitas deve ser resgatada e, recentemente, novas edições de seu romance fantástico vêm surgindo. Há uma curiosidade em relação à autora. A imagem atribuída à escritora Emília Freitas em vários endereços eletrônicos, inclusive no da Academia Jaguarana de Letras de sua cidade natal, é, na verdade, de uma outra escritora homônima, Emília de Freitas, a qual residiu em Mossoró, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Segundo pesquisa de Sérgio Barcelos Ximenes, a foto que circula na internet como sendo da escritora cearense foi tirada em 1915, 7 anos após sua morte, e publicada na revista A Estrela,
dirigida pela escritora Francisca Clotilde. A informação está contida na dissertação de mestrado de Luciana Andrade de Almeida, de 2008, defendida na Universidade Federal do Ceará, com o nome de Francisca Clotilde e a Palavra em Ação. A autora escreveu as seguintes obras: A Rainha do Ignoto, a qual já mencionamos aqui, que é um romance, Canções do Lar, que é poesia, e O Renegado, um outro romance de sua autoria. Ela tem uma carta aqui ao leitor, eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais, quem quiser dar uma olhadinha lá, essa carta que a Emília Freitas, escritora cearense, designou ao público. É com a lembrança dela, da escritora Emília de Freitas, que encerramos o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta de hoje, agradecendo mais uma vez também a presença do professor André Martins. Compromisso firmado, na próxima quinta-feira estaremos aqui, contamos com vocês. Até lá.